Lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 8, e vamos ler somente o versículo 27. Você que nos ouve a larga distância, Mateus capítulo 8 e o versículo 27. Deixe neste momento seus afazeres e eleve o teu pensamento a Deus, para que Ele possa falar contigo, para que Ele possa falar comigo, para que Ele possa falar com cada um de nós, para a glória do seu nome. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Me ajude em oração neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, pela oportunidade de virmos aqui, prestarmos um culto racional ao Senhor. Deus poderoso, toma minha fraca pessoa, toma, Senhor, nas tuas mãos, para usar, Senhor, como instrumento particular nesta noite, e fala aos nossos corações. Toma-nos, Senhor, por teu Espírito Santo, porque de nós mesmos não temos nada a oferecer, mas, Senhor, vem fazer a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo. E você assenta, glorificando ao Senhor por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido esta noite. Glória a Jesus. Quando eu cheguei, meus irmãos, aqui esta noite, eu estava com uma mensagem no coração e falei ao Senhor para que Ele viesse a confirmar. Eu fiz prova com Deus enquanto orava aqui na frente. O Senhor ministrou no meu coração essa palavra. Então estou aqui pela completa misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que certa feita Jesus estava com os discípulos em alto mar. E dentro desse texto diz que o Senhor, Ele estava dormindo no barco, enquanto havia uma grande tempestade. E algum discípulo, a Bíblia não fala quem, ou não falam quantos, se foi um, se foi todos, mas chegaram até Jesus dormindo e disseram: mestre, nós vamos perecer. Mestre, o mar está revolto, os ventos estão bravios, as águas nos querem submergir, e o que será de nós? Não te importas? E diz que o Senhor olha para eles e diz: homens de pequena fé. Olha, lá em Gênesis conta a história de um pregador de justiça, e o nome deste homem era Noé. E Noé, ele guardava a justiça de Deus em um tempo de completa corrupção. A corrupção era tão grande sobre a terra que diz a Bíblia que Deus olhou e no seu coração Ele se arrependeu de ter feito o homem. Então Ele colocou no coração o desejo de acabar com todo ser que respira. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, nesse ponto da história, se nós trazêssemos para hoje, Noé com certeza seria um crente de doutrina, porque ele estava fora da realidade do mundo. E se você é um crente de doutrina, você se constitui inimigo do mundo, porque a palavra de Deus se cumpre na sua vida, e ela diz: olha, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Entretanto, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo, porque a luz e as trevas não podem estar juntos, não faz comunhão. Então Noé
um homem de doutrina, encontrou aos olhos do Senhor graça, e ele pregava um evangelho de arrependimento no seu tempo, e ele dizia: olha, um dia há de chover, mas a Bíblia diz que até aquele momento não havia chuva sobre a terra. Imagina alguém anunciar um evento que nunca houve em toda a história da humanidade. Aquela pessoa é tida por lunático, ele é um doido, ele fala de uma coisa que ninguém viu. E não somos assim. Não pregamos um céu onde não há mais dor e nem morte, onde o pranto cessará, onde a alegria será completa, onde você não terá mais sede nem fome, mas o Senhor será tudo em todos. Não pregamos que Jesus Cristo há de voltar, e os homens olham e dizem: nossa, mas desde os meus avós disseram sobre este Cristo, e até hoje ele não voltou. Mas ele está mais perto, aleluia. Jesus está mais perto. E a cada hora que passa no relógio, a cada hora que o ponteiro bate meia-noite, nós temos que levantar e dizer: Jesus está voltando, aleluia. Naquele tempo, diz que saía-se um vapor de sobre a terra e regava as ervas do campo, mas não havia chuva. Mas Noé anunciava segundo a palavra de Deus. Se você anuncia a Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a vinda deste Cristo, sobre o reino dos céus, então você também vai se posicionar como a Bíblia posicionou Noé, um pregador, uma pregadora de justiça, aleluia. Agora, irmão Adriel, não estou entendendo. Você está falando da tempestade bravia e vai até Noé. Mas olha, meus irmãos, Jesus, ele não havia se manifestado ainda ao homem. Quem falava com o homem era o Pai. Mas Jesus não diz: eu e o Pai somos um? Por acaso Jesus não concordou com o Pai sobre o dilúvio? E Jesus não viu as águas? Não foi Ele próprio quem abriu os céus para que as portas fossem rompidas e a chuva descesse? E agora Jesus está em carne como homem, e os discípulos estão questionando Ele: Senhor, o mar está revolto, o vento está bravio. Mas no seu coração, talvez Cristo pensasse: homem de pouca fé, eu estava lá quando o dilúvio submergiu os altos cumes, quando toda a vida se acabou, eu estava lá. Eu estava com Noé, meu servo, eu contemplei todas as coisas, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em completa concordância. Se o Pai diz sim, o Filho diz sim, o Espírito diz sim. Se o Pai diz não, o Filho diz não, e o Espírito diz não. Quando fala Deus colocou no seu coração, está falando o Pai colocou no seu coração, o Filho colocou no seu coração, e o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração o desejo de acabar com toda a vida humana. E do mesmo modo, Jesus estava agora em uma situação de um mar revolto. E não é assim conosco. Não estamos no barco representando a nossa vida, e de repente há muitas coisas que vêm contra a nossa alma, contra o nosso coração, e nós vamos até Jesus e dizendo: mestre, não importa que pereçamos. Mas hoje trago uma verdade para mim e para você: Deus está no controle de todas as coisas. Nunca durante a história, em nenhum momento, o homem surpreendeu a Deus. Em nenhum momento Satanás surpreendeu a Deus. Em nenhum momento as circunstâncias que os servos do Senhor enfrentavam surpreenderam a Deus, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da vida e da morte. O Senhor está no controle da exaltação, mas Ele também está no controle da humilhação. Deus está no controle de todas as coisas.
E talvez hoje você chegou aqui esta noite para dizer a Jesus: Senhor, não vês tu como está minha alma? Arai, souriandarabai. Não vê o Senhor que o vento está bravio, as coisas em casa não estão corretas, as perseguições começam por aqueles que mais amamos. Será que o Senhor não está vendo as minhas lágrimas? Mas um dia eu testifico que o Senhor disse para mim, aleluia: nenhuma lágrima passa despercebido diante da minha face. Ai, tudo aquilo que você tem levado no secreto, a palavra de Deus diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o teu Pai que te vê em secreto, aleluia, Ele contempla a tua necessidade, Ele contempla a dor da tua alma, Ele sabe o que está acontecendo, e Ele é Deus para mudar a minha e a sua situação nesta noite. Enquanto você está na casa do Senhor, está adorando a Deus, está levando o seu coração ao trono da sua graça, o Senhor você não sabe, porque você não está vendo, mas pode o seu parente estar a larga distância ouvindo a palavra do Senhor, pode o Espírito Santo estar tocando lá dentro do coração do teu filho, da tua filha, do teu marido, do teu esposo, porque se o Senhor disser: acalma-te, vento, o vento vai se acalmar, aleluia. Nada escapou do controle de Deus. Deus não foi surpreendido, porque Deus não se tenta. Ninguém tenta a Deus, ninguém se levanta contra Deus. Às vezes você vê um homem, uma mulher, e ele sai dizendo coisas blasfêmias contra Deus, ele fala coisas horríveis contra Deus, e às vezes nós vemos este homem prosperando, este homem enriquecendo, e você não entende, mas é porque Deus ainda se faz misericórdia, porque o Senhor conhece o inferno, Ele sabe que lá a alma não descansa, Ele sabe que lá não tem refrigério, não tem consolo, é só tormento, é só ranger de dentes, é só lamentações. Então muitas das vezes o Senhor ainda tem nos dado oportunidade, e tem dado aos nossos, e essas oportunidades vêm pelas orações. Meus irmãos, oração, ela abre um caminho que não existia. Oração, ela fecha uma sepultura que está aberta. A oração, ela traz o crente até a Deus, porque a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a oração, ela é o exercício da fé. A oração, ela é orar e ação, ela é a fé em ação. Ela é você orar pelo seu filho, e quando ele entrar na sua casa embriagado, quando ele entrar na sua casa drogado, você tem uma ação de abraçar ele e dizer: Jesus te ama, e ele tem promessa na tua vida. Eu creio, aleluia. Ai, sou porque muitos vêm à casa do Senhor e se cumpre aquela palavra que diz: olha, havia um semeador, havia uma semente, mas uma delas, a Bíblia diz que ela caiu no caminho, e veio uma águia, um pássaro, e comeu a semente. Esse pássaro era Satanás, que roubou a fé do teu coração. A Bíblia diz, e nós não podemos deixar Satanás roubar a nossa fé. E como pode ser isso, irmão Adriel? Se Deus está falando, se Deus ainda está dizendo que há uma oportunidade, se Deus não fechou a porta da graça, quando você chegar e encontrar o mar revolto, encontrar os ventos, o vento de uma palavra que bateu no teu coração, o vento do desprezo que bateu na tua alma, o vento que veio a soprar e colocou a tua fé em prova, não deixa Satanás roubar a tua fé, porque você não
vive pelas circunstâncias da vida, você vive por fé, pois o justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. Aleluia. Você não é movido pelo que está acontecendo com a sua esposa, você não é movido pelo que o seu marido está fazendo, você não se move em direção aos seus filhos, porque a palavra ela te desafia, e enquanto você tiver fôlego de vida, meu irmão, minha irmã, dobre o teu joelho, clame ao Senhor, restaura, Senhor, restaura a vida da minha esposa, restaura, ó Deus, restaura o meu marido, restaura os meus filhos, vai usando ainda, Senhor, vai tomando em tuas mãos ainda, porque ainda há esperança, aleluia, como diz o profeta Jeremias, quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança, Jeremias, ele diz é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, elas se fazem novas para mim e para você, porque nós somos dignos todos os dias de morte, mas o teu Deus, o meu Deus, ele olha lá de cima, ele olha e ele vê a nossa miséria, ele lembra que nós somos pó e cinza, e muitas vezes você nem clamou por ele, e ele já tem tocado no teu coração, para que você não desista, mas continue, porque hoje o Senhor pode ordenar que o vento cesse, que o mar se acalme sobre a minha e a sua vida. Glorifique o nome do Senhor. Não troque a doutrina pela tua casa, não deixe colocar uma televisão no teu quarto, não deixe colocar, a esposa deve obediência ao marido, mas se o teu marido quer te fazer pecar contra Deus, não obedeça, porque a palavra do Senhor diz, mais vale obedecer a Deus ou ao homem. Se a tua esposa quer ficar te colocando vídeo, não veja, mas irmão, se eu não fazer o que ela quer, ela vai ficar endurecida comigo. Se endureça, continua perseverando na oração, porque todos os que estão com Cristo são chamados de heróis da fé. Eles romperam com a carne, eles romperam com o mundo, eles romperam com todos esses prazeres unicamente para viver a fé e a obediência da fé. Não há outro caminho que nos leve até Deus. Deus não pode ser adulado, Deus não pode ser chantageado. Ah, Senhor, mas naquele grande dia eu vou dizer, não, Senhor, os meus filhos precisavam ir na escola, e lá na escola tinha que ter o WhatsApp. Deus vai falar, tu é culpado, não tinha que ter. Você poderia ter ido buscar a papelada do teu filho lá na porta, mas você não se esforçou. Não, Senhor, você não entende, é porque o meu marido não era crente, e ele quis colocar a TV dentro de casa. O que eu poderia fazer? Dorme lá fora, dorme no quintal, mas não venda a tua fé, não venda aquilo que Deus te deu, porque naquele dia ele vai requerer de mim e de você o bem e o mal que nós fizemos neste corpo. Tu é templo do Espírito Santo. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, mas se eles até o fim persistirem e não servir ao Senhor, eu fico com Jesus. Aleluia! É só Ele quem pode te dar alegria, é só Ele quem pode te dar alegria, porque um dos frutos do Espírito é a alegria. O teu marido falha, a tua esposa falha, os teus filhos falham, mas eu digo sobre um que não falha. Esse se chama Jesus Cristo, e Ele é Pai dos órfãos e marido das viúvas, diz a palavra do Senhor. Não venda a tua fé, não negue o Evangelho de Cristo. Muitos me ligam e dizem, ainda estás sem trabalho? Eu digo, estou sem trabalho. Estou trabalhando para o Senhor, estou comendo, estou bebendo, estou investindo, e tudo isso quem proveu foi o meu Senhor, porque a palavra do Senhor diz, Ele é Rei sobre ti, Ele é Rei sobre mim, Ele é Rei sobre nós. Você não está nesta vida pela tua vontade mais,
É o Senhor quem te escolheu. É Ele quem cuida de ti. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. E muitas vezes, esse vento que vem do desemprego, esse vento que vem das dívidas, o vento que vem e você não sabe para onde olhar, faça como a palavra nos diz: olhe para mim, diz o Senhor, porque fora de mim não há salvação, aleluia. Olhe para Jesus. Você não sabe quantas contas mais chegam, você não sabe o que fazer mais pelo ente querido. Olhe para Jesus, porque Ele é a tua esperança, Ele é a minha esperança. E eles dizem: olha, Deus vai entender a tua necessidade. Vai lá, minha irmã, usa lá uma calça no trabalho, Deus vai entender a tua necessidade. Vai lá, irmão, a tua área requer o WhatsApp, põe ele lá, vai ganhar dinheiro. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Se você tem um arroz branco na tua casa, não negue ao Senhor, não troque a Jesus. Você não precisa dessas coisas. Os homens procuram tantas coisas do mundo, mas uma só nos é necessária: Jesus Cristo, aleluia, para triunfar na minha e na tua vida esta noite. Não deixa. E eles se escarnecem, e eles se provam, e muitas palavras te ofendem e dói, como se você tivesse apanhado, levado uma tapa, um soco, e você vai aos pés do Senhor para dizer: Jesus, eu sou tão falho, tão pequeno, Pai, mas lembra de mim esta noite. Quem sabe o Senhor já não tem marcado o dia em que Ele vai ordenar para mim e para ti que o vento se acalme e que as ondas bravias do mar sosseguem. Quem sabe hoje nós não iremos olhar e falar: nossa, Deus fez mesmo a obra. Porque muitas coisas que Deus faz, você que é crente há tanto tempo vai olhar e vai falar no teu coração: eu não acreditava mais. Porque as situações que parecem tão difíceis, que nós duvidamos da capacidade de Deus de mudar todas as coisas. Mas eu digo: Deus tem todo o poder de mudar a minha e a tua história. Mas Ele estava provando os discípulos. A vida estava no barco, irmãos. Jesus andava sobre as águas. Jesus ordenou o dilúvio e controlou as águas sobre a terra. Até aqui você vai, daqui para lá você não passa, aleluia. Às vezes, aquele que te fere, mesmo que ele não esteja na mão do Senhor, ele ainda obedece a Deus. Você acha que é só o ímpio, ou só o justo que está no controle de Deus? Deus controla o ímpio também. Controla igual um cavalo selvagem. Quando ele passa do limite, Deus puxa. Aquieta. Para de falar do meu servo, para de perseguir a minha serva, porque se Deus se levantar, algo vai acontecer. Em toda a história houve um homem e uma mulher que tiveram um encontro com Deus, e esse encontro requereu deles a fé. Eles foram provados na fé, e não somos diferentes do nosso Deus. Os nossos dias não são diferentes. Esse vento que está batendo na tua vida, no teu ministério, na tua casa, pode ser Deus que tem ordenado sobre ti. Porque muitas provas que Deus põe na nossa vida é para matar corrupções que estão escondidas no nosso coração e nós não sabíamos. E de repente você está obedecendo a Deus e Deus te deixa passar por um acidente, por uma necessidade, e você já vai para o teu quarto e dizer: eu estou obedecendo. Mas quem somos nós? Por acaso, pela obediência, Deus é obrigado a dar tudo o que queremos? Então nós não obedecemos por amor, nós obedecemos pela beneficência de
Deus. E Deus não chamou ninguém para obedecer por Ele, pelos seus milagres, mas Ele me desafiou e te desafiou a obedecer a Ele por amor. E a palavra de Deus diz que o amor é sofredor. O amor é sofredor. O amor padece. O amor muitas vezes chora para que o outro possa sorrir. Aleluia. O amor muitas vezes é confrontado face a face, mas ele se guarda porque ele ama o próximo. Muitas vezes o amor é injustiçado, mas ele se retém porque ele sabe que a palavra de Deus diz que o Senhor é a sua justiça. Deus diz em sua palavra: minha é a vingança, aleluia. Mas nós somos desafiados pelo Evangelho, porque somos criaturas corrompidas, cheios de corrupções, e todos os dias devemos nos converter ao Senhor. Quem é o crente que está na casa do Senhor que não diga: eu preciso hoje me arrepender dos meus pecados? Pecamos todos os dias, e Deus se faz misericórdia. Por amor da tua alma, Ele não teria misericórdia daquele que nos persegue? Por acaso nós somos mais dignos do que eles? Por acaso queremos que eles sejam pisados? Mas Deus não nos pisou, antes nos deu uma chance de sermos um vaso de honra na tua casa. Então, quando vier a afronta sobre ti, diz: Senhor, mostra para mim, por que, Senhor? Há alguma corrupção no meu coração? Há algo de Deus? Porque muitas vezes também, irmãos, Deus nos prova para que o nome dele seja glorificado. Você bate o seu carro, você bate a sua moto, e você diz: como o nome do Senhor pode ser glorificado? Mas você não sabe que às vezes Satanás foi lá diante dele e disse: se eu tocar no bem dele, ele vai blasfemar o teu nome. E quando ele toca, você ergue a sua mão como servo do Senhor Jó e diz: nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Mas bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor pode acalmar esse vento. O Senhor pode repreender estas ondas bravias da tua vida. Meu Deus. E quando o Senhor faz isso, a palavra do Senhor diz que vem a bonança. Glória a Jesus. Vem a bonança. E de repente, você estava com uma conta atrasada, você estava sendo afrontado no serviço, você estava sendo afrontado pela tua família, esquecido pelos que você ama. Mas quando você passa tudo isso, você percebe no fim que Jesus estava no barco. Você não estava sozinho em nenhum momento deste caminho. E você tem que chegar nessa conclusão como um cristão: que vale perder tudo, mas não vale perder a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Quantas vezes o diabo vai te afrontar nas tuas finanças, vai te afrontar no teu sentimental, ele afronta até lá no conjugal, no teu relacionamento íntimo. Mas uma coisa você tenha no teu coração essa noite: saia daqui dizendo: Senhor, o vento está bravo, o mar está revolto, mas não saia do meu barco, porque posso perder todas as coisas, mas não tira de mim o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque sem Ele nós não vamos conseguir. Aleluia. A porta é estreita, o caminho é também, e o caminho é cheio de pedras, espinhos, mas você vai rompendo de fé em fé, de perseverança em perseverança, de paciência em paciência, esperando que Deus hoje pode mudar a minha e a tua situação. Mas ainda, como diz
Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha, Nabucodonosor diz: teu Deus pode te livrar das minhas mãos? Eles dizem: ainda que o Senhor não faça, saiba de uma coisa, Ele é Deus. Se ainda hoje o vento não se acalmar e o mar bravio não se aquietar, saiba de uma coisa, Ele é Deus. Ele está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus não está confundido quanto à tua vida, quanto ao teu ministério, mas Ele está esperando o tempo certo de abrir as mãos e te entregar o tempo de bonança. Mas para que você alcance, você deve perseverar na fé. E a nossa perseverança na fé é guardar a doutrina de Cristo. A nossa perseverança na fé é lutar por aqueles que não querem a Cristo. A nossa perseverança na fé é todo dia entrar por essa porta louvando ao Senhor. Mas tanta coisa está lá fora, irmão Adriel, está tão difícil para mim. Mas quando eu entro aqui, que tudo fique para trás, porque pelo menos nessas 2 horas eu vou me conectar com meu Deus. Oh meu Deus, eu não quero saber o que está acontecendo com meu irmão, com meu parente. Eu não quero saber o que está acontecendo dentro da minha casa. Quando eu entro aqui, eu quero saber: Deus, ouve ainda, Senhor, ouve ainda a minha voz, receba ainda o meu louvor, receba ainda a minha súplica. Não me desampara, Deus. Eu sou fraco, Deus. Deus, sem ti eu não consigo, Deus. E eu não sei o que vou fazer quando sair daqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero te prestar ainda um louvor. Quem sabe ainda no teu coração algo que você esteja para entregar para Deus. Você não tem mais forças, mas ainda tem uma oração. Você não tem mais forças, mas ainda tem um louvor. Ainda tem uma obediência à doutrina no teu coração. Você não se venda. Não venda a sua fé. Não venda esta palavra. Porque o Senhor naquele dia, aleluia, diz a palavra do Senhor, Ele enxugará toda lágrima, toda dor acabará, aleluia. Tudo aquilo que era já não é mais, porque o primeiro céu e a primeira terra são passados, e eis que tudo, o Senhor diz, tudo se fez novo, aleluia. Agora nós colheremos com Deus a perseverança, a obediência, a paciência da nossa fé, aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue falando ao seu coração esta noite. Não desista do Evangelho. Não desista daquela vida. Está difícil, mas lembra como nós éramos difíceis? Lembra quantas vezes nós lutamos contra Deus? E o Senhor não te colocou aí. Arai sobre Andarabai. E o Senhor não mudou a sua história. Por acaso somos melhores do que os nossos irmãos que não estão aqui? De forma nenhuma. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar crendo. Se a televisão é pecado, não questione. Se o WhatsApp, o Facebook é pecado, não contenda. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se não viram, e a certeza das coisas que se esperam. Muitas pessoas querem que Deus fique provando para elas: prova para mim, prova para mim, prova para mim, prova para mim, e não faz nada por Deus. Não obedecem, não conseguem inclinar o seu coração, recebem as bênçãos. Quantas vezes eu vejo irmãos ligando para um pastor de doutrina: ora, a pessoa está possessa. O pastor ora, o demônio sai. O pastor fala: irmão, guarda a doutrina. Não, é muito pesado. Aí vem uma enfermidade: pastor ora. Aí o pastor ora, Deus tira a enfermidade. Irmão,
abandona esse pecado. Não, é muito pesado. Mas naquele dia, o Senhor vai medir, porque o Senhor tem balanças fiéis. O Senhor tem balanças fiéis. Mas enquanto estivermos aqui, meus irmãos, vamos obedecer, porque a palavra do Senhor diz: nós fomos entre todas as nações chamados para a obediência da fé. É para ver a fé? É para pegar a fé? O que é para fazer? Obedecer. Obediência. Rompe a escada, o caminho do ministério não existe. Não existe um caminho ministerial para você andar. Mas quando você pisa, o caminho nasce. Quando você pisa, Deus abre o caminho. Tem pessoas achando que Deus desenhou toda a história brilhante. Aí eles, não, a graça já desenhou a minha história. Eu posso viver 10 anos no pecado, depois dá tempo ainda. Como é que pode pensar tão pouco de Deus? Meus irmãos, nessa palavra diz que Deus estava dormindo no barco, e eu creio no meu coração que era de propósito, porque Ele queria ver o quanto seus discípulos confiavam nele. E Ele já não tinha declarado: eu sou a vida e a ressurreição? Se todos morressem, Ele não poderia ter levantado todos das águas? Ou Ele não poderia falar: faça uma fila e nós vamos caminhando sobre as águas, porque eu sei como faz isso. Mas Ele, na minha e na tua vida, tem nos provado. Tem nos provado, Senhor, porque Ele é Deus do deserto e Ele prova. Obedeça, não questione e não murmure, porque eles venceram por obedecer a Deus, e o tempo de bonança chegou. Amém, meus irmãos? Até aqui o Espírito Santo de Deus tem falado, e eu quero agradecer a oportunidade e pedir que os irmãos, com todo carinho, glorifiquem a Deus e receba o servo de Deus com as palmas. Glória a Deus.